de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Quero saudar lá da igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, apresento a Ti, meu Deus, as ofertas, os dízimos, que entra-se na casa do tesouro para a manutenção da Sua obra, Senhor. Pai, abre a janela do céu e responde na altura da fé deste irmão, desta irmã, Senhor, que oferta e semeia na Tua casa, respondendo sempre mais, com mais abundância, meu Deus, fazendo sempre mais abundantemente, além daquilo que ela pede. Imagina, Pai, abençoa também os que não puderam ofertar, mas nesta noite aprove a Ti, abrir as portas e também as janelas do céu, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Em pé, nós recebeu o nosso irmão presbítero Renato, que estará ministrando, trazendo a palavra nessa noite para os nossos corações. Glórias a Deus. Eu cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, mais uma noite nós nos reunimos na casa do Senhor para louvar, bendizer, exaltar e também aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Amém. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo na epístola, uma carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios.
4. Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. O versículo que nós vamos trabalhar nesta noite é o versículo 13. Leremos o 11 e o 12 pela questão do contexto, mas o Espírito Santo me colocou em meu coração para falar com os irmãos acerca desse versículo 13. Hoje eu quero falar, com a graça do Espírito Santo, sobre maturidade espiritual. Nós vamos entender um pouquinho a luz da Bíblia acerca desse tema, maturidade espiritual. Queridos, eu vou ler na versão NVI, que é uma versão mais recente e é até mais fácil para a compreensão. Os irmãos me acompanham na versão de vocês, mas eu estarei lendo na versão NVI. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Se você estiver com a versão ao meio da revista e corrigida, vai estar e sejamos varão perfeito. Na minha versão, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Amém. Podeis tomar o seu assento, glorificando, exaltando, bendizendo o nome santo do Senhor. Querida igreja, querido povo de Deus, é um dos temas mais relevantes do Evangelho de Cristo, porém, é um dos temas também mais negligenciados. A maturidade também pode ser definida como o ponto de equilíbrio entre a razão e a emoção. Pessoas maduras, elas evitam tomar baseadas apenas nas suas emoções, porque quando nós fazemos isso, nós corremos um sério risco de quê? De tomarmos uma decisão errada, de tomarmos uma decisão equivocada. No entanto, quando nós falamos de maturidade espiritual, esse conceito muda um pouco. E eu estudando um pouco sobre maturidade espiritual e a melhor definição para o que seria a maturidade espiritual. Então eu me deparei com o pensamento de um teólogo muito conhecido aqui no Brasil, e ele vai definir a maturidade como sendo uma pergunta retórica, e para mim ficou muito mais claro quando eu entendi isso. A pergunta que se faz para entender a maturidade é: o quanto de Cristo há em você desde a sua conversão? Você pode, nessa rápida introdução que eu estou fazendo nesta noite, refletir rapidamente sobre o seu início com Jesus e o quanto você cresceu nele. Então, a maturidade, ela pode ser definida com a pergunta: o quanto que há de Cristo em você desde a sua conversão? O quanto você se parece com Cristo desde a sua conversão? O quanto você cresceu nele desde que você estendeu as suas mãos e o confessou como seu único e suficiente Salvador? Queridos, é imprescindível que nós possamos entender que, assim como no nosso mundo, no mundo físico, no mundo natural, nós nascemos, nós crescemos e nós nos desenvolvemos. O mundo espiritual segue exatamente a mesma lógica, porque
a própria Bíblia nos diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Então, para se compreender as coisas espirituais, Jesus explicando a Nicodemos, que ele vai dizer, é necessário que o homem nasça de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nicodemos olha para Jesus e replica dizendo: como um homem, sendo velho, pode nascer de novo? Jesus então esclarece para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, eu estou dizendo que quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o que é carne e o que é espírito é espírito. Jesus estava dizendo, em outras palavras, quem é carne anda pela carne, caminha pela carne, se comporta pela carne, toma as suas decisões baseadas na carne. Porém, quem é espírito anda pelo Espírito, caminha pelo Espírito, toma as suas decisões no Espírito e vive pelo Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus nesta noite aqui, que não tem ninguém que anda pela carne aqui, porque nós somos salvos, nós somos nascidos de novo, regenerados, justificados e adotados pelo Espírito Santo de Deus, e nós andamos pelo Espírito, nós falamos pelo Espírito, nós nos comportamos através do Espírito, as nossas decisões são tomadas através do Espírito. O que é carne, mas o que é espírito é espírito. E quando nós nascemos de novo, o raciocínio é o mesmo. Quando nós nascemos de novo, nós no mundo espiritual, nós somos crianças. Quando nós nascemos de novo, no mundo espiritual, nós não temos autonomia alguma. Assim como o recém-nascido precisa de cuidados intensos para sobreviver, nós, quando nascemos de novo, nós precisamos de cuidados intensivos da igreja para não nos perdermos. Assim como o recém-nascido, ele necessita, glória a Deus por isso, do alimento, ou melhor, do leite materno para se alimentar, para crescer, assim nós também, quando nascemos em Cristo, nós somos criança espiritual e nós precisamos do alimento espiritual para o nosso crescimento e desenvolvimento. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, para entendermos essa ideia aplicada na palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como eu disse no início da mensagem, eu estou usando a versão NVI, vai ter algumas palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. Olha só, eu disse para vocês que quando nós nascemos de novo, nós no mundo espiritual, nós somos crianças espirituais. Sendo crianças espirituais, nós precisamos de cuidados intensivos. Olha o que diz o 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. Ou seja, nós, enquanto criança espiritual, nós temos que desejar constantemente o crescimento. Deixa eu explicar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu explicar uma coisa para você, minha irmã. A intenção de Deus não é que sejamos crianças na fé para sempre. É natural sermos crianças na fé, porque todos nós passamos pelo processo de crescimento. Mas não é natural nós continuarmos crianças no mundo espiritual. Não é normal os anos, os meses, os dias se passarem de culto a culto e nós continuarmos com o comportamento de crianças no mundo espiritual. Não é natural que nós
O apóstolo Pedro está dizendo, como crianças recém-nascidas, como um bebê deseja um leite materno, nós, enquanto crianças espirituais, precisamos desejar o alimento espiritual para que possa acontecer o quê? O crescimento. Olha para o irmão que está no seu lado e fala assim, chegou a hora de crescer. Ah, não, ele não acreditou não. Usa a voz, aquela voz de profeta, aquela voz que você engrossa, deixa no grave para falar em línguas estranhas. Fala para ele, chegou a hora de crescer. Oh, glória! 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos para lá, irmão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aleluia! Glória a Deus! É tempo de crescimento, estar no reino, é estar em constante crescimento. Olha o que diz o texto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo de Deus, igreja, o desejo do Espírito Santo, povo de Deus, é que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Eu quero fazer duas observações aqui. Primeiro, o verbo crescer do versículo, ele está no modo imperativo. Sabe o que é isso? Não é uma sugestão, é uma obrigatoriedade. Crescer na graça é um dever de todo cristão. Crescer na graça não é uma sugestão bíblica, não é um conselho do apóstolo, não. Ele está dizendo crescer, é imperativo, é uma ordem. Ele está dizendo é necessário crescer na graça e no conhecimento. Tem gente que quer crescer só na graça e deixa o conhecimento de lado, e tem gente que quer crescer no conhecimento e deixa a graça de lado. Mas Jesus está dizendo não cresça na graça e também no conhecimento, porque se você se movimenta na igreja, você tem que saber porque você está se movimentando. Se você bate o pé na igreja, você tem que saber porque você está batendo o pé na igreja. Se você fala línguas estranhas da igreja, e eu falo demais, você precisa entender porque você está falando em línguas. Nós nos movemos antigamente, ouvimos isso. Ah, o Espírito Santo me tomou e eu não vi nada. Mentira! O Espírito Santo nos entrega a sua própria vontade, mas não nos tira os nossos comandos. Aleluia. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E sabe a segunda observação que eu quero fazer nesse versículo, irmão? É que somos nós que temos que crescer. Você entende isso? Deus não está dizendo assim, eu vou te fazer crescer. Não. Deus não está dizendo assim, olha, eu vou colocar na tua boca. Não vai. O crescimento é uma decisão minha. Aleluia. A responsabilidade de crescer é exclusivamente minha. O Espírito Santo não irá fazer nada que eu tenho que fazer por mim mesmo. Escuta isso. O Espírito Santo não irá fazer aquilo que você tem que fazer. É difícil da agora, eu sei, mas guarda no coração e aplique na vida que o resultado ainda é melhor. O Espírito Santo não irá fazer o que você pode fazer. E tem pessoas que a superfície espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você aqui hoje, guarda no teu coração, saia da superfície. Aleluia! Para de novo para o irmão que está no seu lado, fala assim para ele, saia do raso. Deus tem profundezas para você, saia do raso. Que nós somos
cristãos que eles vivem estagnados. Como um pastor amigo meu, ele diz, e eu acho bem interessante, ele falava assim: tem os cristãos que eles sofrem da síndrome do Pedro 5, versículo 12. Vai glorificando aí, irmão, que Deus tem um mistério para você nessa noite. Olha o que diz o texto bíblico, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Ser mestres, levando em conta o tempo, princípios elementares. Já era para serem mestres. Mas eu não tenho que escrever essa carta ensinando o básico para vocês. Eu não tenho que escrever essa carta ensinando o elementar, o fundamental ainda. Você entendeu isso? A imaturidade nos priva de acessar o que é mais profundo do Senhor. Ele tem um livro muito interessante, e um capítulo que a maturidade é como exemplificar quem não tem maturidade. Sabe aqueles produtos, tanto remédio como produto, nunca vai acessar nunca vai conseguir dar um passo espiritualmente maior. É simples. Daí ele falou: mas meu Deus, por que não chega? Por que o homem não acontece? Por que eu faço? Por que, irmão? Porque você ainda não tem a maturidade necessária. Sabe? Deus fala: não te dou. Você fala: Deus é ruim. E Deus fala: não, eu estou te protegendo. Porque você está nada no mundo espiritual. Porque quando você não chegar do jeito que eu quero. Percebe? Pois bem, irmão, a hora já foi. Deixa eu só concluir aqui, ó. Só concluir aqui, ó. Pois bem, então nós entendemos que as crianças espirituais, elas não acessam aquilo que elas devem, que elas não podem ou não têm a estrutura necessária para administrar ou para receber da parte de Deus. Mas como que nós identificamos uma criança espiritual? Presbítero Tenato, como eu posso fazer uma análise e posso entender se eu sou ou se eu não sou uma criança espiritual? Por isso nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3, apenas o versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menina. As crianças em Cristo como pessoas carnais. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Logo, nós entendemos que uma criança espiritual é aquele crente que, por mais que ele tenha anos de crente, por mais que ele venha nos cultos de terça, de quinta, de sábado, de domingo, nas tardes da bênção, nas orações, ele ainda continua manifestando paz. Capítulo 3, versículo 1, Paulo está falando para a igreja de Corinto que eles são carnais. Capítulo 1, versículo 7, olha Paulo dizendo: de maneira que nenhum dom vos falta. Não parece paradoxo isso? No capítulo 3, Paulo diz: dentro da igreja de Corinto, o que mais tem é dom espiritual. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A maturidade espiritual não está ligada aos dons espirituais. Eu posso ser usado aqui da melhor positiva, a qual acabou de que eu sou um menino espiritual. Dessa forma, eu posso marchar no culto de domingo aqui no poder, entregar profecias, colocar as mãos e as pessoas serem curadas. E se lá no
Da carnalidade. E sabe o que é interessante? Paulo então liga a carnalidade com o comportamento, a imaturidade com o comportamento. Então o inverso também é verdadeiro. Se eu... Três características que demonstram que eu sou uma criança no mundo espiritual. A primeira característica é a ignorância. O que é ignorância? É falta de conhecimento. Quando um bebê nasce, o bebê tem conhecimento, sim ou não? Sim ou não, igreja? Não tem. É por isso que ele tem a mãe, é por isso que ele tem o pai, e é por isso que ele tem uma rede de apoio. É ou não é? Porque essa criança precisa de cuidados em Deus. Mas à medida que o tempo vai passando, as crianças elas vão adquirindo um mínimo de... Elas acham que elas sabem as coisas. Com 4 anos. É ou não é? Elas querem escolher a própria roupa. Quem é mãe é pai, quem sabe? É ou não é? Não, hoje eu vou deixar assim, aquele calor. Ela pega o maior casaco. 3 calças. 2 shorts. É ou não é? Você vai acabar junto. Por quê? Porque com o mínimo de autonomia que tem, acha que já consegue fazer as coisas sozinho. Você entendeu isso? Tem gente que não tem estrutura necessária, mas já acha que pode fazer sozinho. Cuidado, quando você se relaciona com a internet. Cuidado, não, deixa comigo. Mas quando nós olhamos e nós vemos que essa pessoa não tem maturidade necessária para fazer o que está fazendo. Eu sempre, falando disso, eu sempre lembro de um obreiro da Adebras, lá de Vilas Pedras, que congregava. Benção! No terceiro domingo sumiu. Ah, o espiritual foi tão grande que eu estou de cama. Não consigo mais. Entregou o quarto. Existem coisas que para alguns é simples. E para outros é pesado demais. Existe alguém que pode se alimentar com uma prenda, aquele se refoge, não é verdade? Mas é só para exemplificar aqui que alguns precisam de leite, outros de comida sólida. Mas o interessante é que nós precisamos crescer em todos os momentos. Segunda característica de quem é criança espiritual, eu já vou terminar: irritabilidade. Quem é mãe aqui vai saber falar muito mais do que eu. Como é trocar a rotina de um bebê, pastor? Eu tenho 12. Como é trocar a rotina do bebê? Você pulou a soneca do bebê para casa. Como é fazer isso? O bebê que dorme de naninha, da hora que achou um tipo de supérfluo específico. Ah, se não achar, meu irmão, a casa cai. É a noite inteira o bebê chorando. Você pode fazer o que quiser, o bebê chorando. Você fala, mas eu sou uma chupeta. É só uma naninha. Nossa, era só 40 minutos de soninho à tarde. E o bebê chorando. Você fala, meu Deus, como é desproporcional por causa de um soninho de 40 minutos. Ele vai passar 12 horas chorando. No mundo espiritual é a mesma coisa. Você já viu um crente assim? Aconteceu uma coisinha assim, meu irmão. Mas o irmão tá, meu Deus, você viu isso? Você viu como ela me olhou naquele dia? Aconteceu um simples, talvez, desentendimento, enfim, qualquer coisa. A reação é desproporcional àquilo que realmente aconteceu. De sermos crianças no mundo espiritual, porque a criança não recebe comida de adulto. Terceira característica: inconstância. Criança não tem foco, concorda comigo? Para manter uma criança no foco é a coisa mais difícil. Você vê as irmãs aqui, que as crianças carregadas, se carregam para a guerra. Não tem foco. Criança não tem. São meninos. Efésios capítulo 4, versículo 14. Coloca aí embaixo. Você consegue entender por esse versículo que o menino, ele entra pelo engano dos homens e também pelas astúcias de quem engana fraudulosamente? A característica, uma das características do menino espiritual é a inconstância.
constância, é não ser constante em nada. Mas a palavra de Deus para nós é o que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Estou, mas estou constante com Cristo. Está passando na tempestade, estou, mas eu sou constante com Cristo. Está passando no vendaval, estou, mas eu sou constante com Cristo. Deus está dizendo para nós nesta noite que nada pode abalar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo. Glórias a Deus. Olha o que diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava. Maturidade não vem simplesmente com o tempo. Maturidade precisa de uma decisão. Você conhece gente que de 40 anos com comportamento de adolescente? Vamos falar a verdade. Ah, gente. Não, e isso é um problema conjugal que chegou até a gente. O camarada tem 30 e poucos anos. É meu pipa. Sou lá. Ah, pelo amor de Deus. Não, o filho dele está criado. Não tem uma coisa mais horrível de se ver um adulto com comportamento de criança. Quando a criança é bonitinho, é fofinho, a gente adora, falando errado, coisa bonita. Mas depois que chegou a idade adulta, pelo amor de Deus, ninguém tá não. Escuta. Mas o versículo que nós vemos aqui é que a maturidade é uma decisão. Olha o que ele diz. Tem um pronome oculto ali, pronome eu. Acabei com as coisas de menino. É uma decisão acabar com as coisas de menino. Nós decidimos ser maduro. Nós decidimos acabar com aquilo que já se passou. Já se foi o tempo. Daí, meu irmão, sabe o que vai acontecer? No lugar da ignorância, nós receberemos autonomia. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos aí na Bíblia NVI vai estar maduros. Então, mais o mantimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir. Então, quem é maduro, que é ignorante, ele é como um adulto que sabe discernir o que é bem e o que é mal. Quando nós somos espirituais e maduros espirituais, nós teremos autonomia de tomar a decisão correta, tanto na igreja, como em casa, como no trabalho. Por quê? Porque nós temos a habilidade de discernir entre o bem e o mal. Daí nós vamos perder a irritabilidade de uma criança, aquela segunda característica da criança espiritual, e nós vamos receber a longanimidade ou a paciência. O bebê espiritual, ele se irrita fácil, mas em contrapartida, o maduro espiritual, ele tem que resolver. A prova de que nós não somos criança espiritual é quando vem vendaval, a crise conjugal, a crise familiar, o problema financeiro chega, a gente não desiste, a gente crê que é só um momento e que Jesus está no. A criança é a inconstância, e a característica do crente maduro é a constância. O maduro na fé não se deixa abalar e não desiste de qualquer maneira, porque está firmado em Cristo Jesus. Para terminar, a última referência bíblica, Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao versículo 13. Filipenses capítulo 4, e eu termino minha.
Olha o que diz. Porque já aprendi a estar abatido e sei ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a marca registrada de um crente maduro. O texto que nós acabamos de ler é do apóstolo Paulo, e ele está dizendo que ele sabe viver em qualquer momento da vida, tanto a ter fartura quanto a você vai seguir crescendo em Jesus, a tua casa vai seguir prosperando, o teu ministério vai seguir crescendo, porque você não é um menino na fé, você é um adulto espiritual, e você desfruta do melhor de Deus. O melhor de Deus está chegando na tua vida, porque você não foi feito para desistir. As palmas do você. Graças a Deus, né? Palavra maravilhosa, né? Nós não aprendemos hoje, não aprendemos mais. E é incrível que pelo trabalho também. E na quinta-feira nós temos culto de varão. Quem está pregando aqui é o pastor Carlinho. Gostaria de convidar toda a igreja para estar conosco na quinta-feira, né? E aí o trabalho continua, né? Domingo de costume, a palavra do Senhor. Nós vamos ficar em pé nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. Eu estava olhando para o César. Você não solta pipa ainda, né? Não solta, porque sabe por que não solta? Porque Salvador Jesus Cristo, é questão do Papai dele mais uma vez. Agradecer